Olá, e aí, tudo certinho? Claudemir aqui. Hoje, quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Daqui a 10 dias, no dia 31 de outubro, nós estaremos comemorando um dia muito especial, que é o Não é o dia das bruxas, também não é o dia de Halloween, não é outro dia qualquer a não ser o dia da Reforma Protestante, o dia da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela foi um movimento religioso que também envolveu social, econômico, político do século XVI, e em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na sua igreja, onde ele era um bispo, onde ele era um monge ali, na Alemanha, precisamente em Wittenberg. Ele então afixa as 95 teses, que era mais um convite a um debate sobre os vários assuntos que ele colocou ali, principalmente na questão de salvação. E Martinho Lutero foi um monge católico que ele, percebendo em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o homem não consegue contribuir de maneira alguma para a sua própria salvação, que o homem não é salvo pelas obras, nem pelas indulgências, então ele percebe um erro doutrinário dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E então ele começa uma série de debates, ou chamar a igreja para uma reforma. Por isso esse nome de reforma dá a ideia de trazer a igreja para passar para uma reforma protestante. Por isso que eles protestavam contra a ideia da Igreja Católica Romana de que o homem consegue contribuir para a sua própria salvação, e à medida que ele vai contribuindo, ele vai sendo salvo. E na verdade, Martinho Lutero, percebendo esse erro, percebeu que a salvação na verdade é totalmente um mérito da obra de Cristo na cruz do Calvário, que o homem ele é salvo somente pela graça mediante a fé e não pelas obras. E então ele afixa essas 95 teses, porém, um pouquinho mais à frente, a Igreja Católica Apostólica Romana vai chamar Martinho Lutero e vai falar para ele: olha, você precisa se retratar disso que você está falando, porque você já está colocando coisa demais na cabeça do povo, está confundindo o povo, e muita gente já está começando a se revoltar contra a igreja. E Martinho Lutero, então, ele não se retrata, porque ele estava convicto do que ele estava falando e do que ele estava tentando promover. Não era um racha, nem um cisma na igreja, e sim uma reforma. Era uma tentativa de trazer de novo a Igreja Católica Apostólica Romana, ou a igreja cristã da época, de volta para as Escrituras. Bom, isso apenas foi um panorama, mas a gente precisa estudar um pouquinho mais a fundo esse assunto. Então eu vou gravar uma série de vídeos aqui, principalmente para alcançar aquelas pessoas que têm dificuldade de entender esse assunto, novos convertidos e outras pessoas que estão na igreja há bastante tempo, mas ainda não ouviram falar desse assunto. E então a gente vai aqui conversando um pouquinho ao longo da nossa semana até o dia 31 de outubro, onde nós completamos 503 anos da Reforma. Vem comigo, que vai ser uma viagem muito interessante nesses próximos dias. Estamos aqui de volta, e hoje nós vamos falar um pouquinho do contexto em que se deu a Reforma Protestante. Para a gente falar um pouquinho da Reforma Protestante, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo para saber como que era o mundo, como que era a economia do mundo, como que era o sistema religioso do mundo, como é que estava a Idade Média, o fim da Idade Média, como que era a igreja na Idade Média, como que o mundo se comportava, como que eram as artes, como que eram as escolas, como que era a forma de se viver. E para isso a gente precisa retornar um pouquinho, cerca de 200, 300 anos antes da Reforma Protestante. Vamos lá? Era de lágrimas, de inveja, de tormento, era de declínio próxima do fim. Assim, Eustache de Champs tentou definir o momento em que eles viviam ali, no fim da Idade Média, no declínio da Idade Média, entre 1346 e 1406. Assim era o pensamento da época, assim era o mundo em que estava situado, todos os problemas que você pode imaginar, um declínio moral da igreja, corrupção por tudo quanto é lado,
Terremotos, enchentes, muitas pestilências ocorreram durante o século XIV. Porém, não foi só no século XIV que essas coisas aconteceram. Essas coisas aconteceram também no século XV. E Jean Michenot tentou descrever o terrível momento em que o mundo se encontrava da seguinte forma: ó vida miserável e demasiado triste, sofremos guerra, morte e fome. Frio e calor, noite e dia sugam nossa força. Pulgas, sarnas e vermes fazem guerra contra nós. Por isso, tem misericórdia, Senhor, de nós, pessoas ímpias, cuja vida é muito curta. Isso foi o que descreveu Jean Michenot no final do século XV. E alguém ainda soube tentar descrever o que eles estavam passando naquela época da seguinte forma: a vida é detestável, brutal e curta. Assim, era o povo que se vivia no final da Idade Média, onde as pessoas tinham ali três coisas em sua mente: uma melancolia e uma desesperança, e além do mais, um medo da ira de Deus. É como se Deus estivesse derramando o cálice de sua ira naquela época. Então, o pecado que as pessoas estavam cometendo estariam sendo punidas por Deus naquela época. Era assim que se pensava. Além disso, houve uma crise econômica, agrária, e fome se espalhou por todo o mundo. É bem verdade que o sistema agrário ele conseguiu suprir de alimento entre 1200 e 1300. Porém, o grande crescimento populacional sucumbiu o sistema agrário, de forma que muitas pessoas passaram a ter fome. Agora você imagina o mundo como estava: pestes, doenças para todo quanto é lado, um sistema religioso falido. É nessa época em que também, no final da Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana tem um cisma, onde nós tivemos dois papas na história da Igreja, um lá em Roma e outro em Avignon, na França. Igreja dividida, igreja corrompida, fome, pestes, desesperança, melancolia. Era assim que o mundo vivia no final da Idade Média. É a partir daqui que começa então o contexto em que se deu a Reforma Protestante. Vem com a gente. Vamos nós pela Reforma Protestante, chegamos ali, então, já no final do século XV, já entrando no século XVI. Como que era o mundo naquela época? Nós já vimos muita fome, pestes, uma melancolia total, pobreza por tudo quanto é lado. Mas e como que era a igreja? Como é que estava a igreja? Na verdade, a igreja, ao longo de alguns anos, passou por um cisma papal. Nós tivemos dois papas, um em Roma e outro na França. Depois tivemos um concílio para tentar unificar tudo isso aí. Chegou a ideia de ter 3 papas, e daqui a pouco eles abortaram essa ideia, daqui finalmente então partiram para um papa em vários concílios. Enfim, a igreja estava rachada, a igreja estava dividida, a igreja passava por uma crise moral terrível, e assim as pessoas olhavam para aquilo ali e sentiam uma leve desconfiança, e afinal de contas começaram a surgir então os primeiros reformadores. Mas como que era então o mundo visto pela igreja? Na verdade, a Igreja Católica Romana, ela que determinava o que era arte, se aquilo que desenhavam, que escreviam ou que eles compunham era arte. Quem determinava que aquilo deveria ser ou não publicado era a própria igreja. Como que funcionava a escola, né? Na verdade, só existiam os monastérios, de maneira que, se você quisesse estudar, você deveria estudar numa escola católica. Então, todo o sistema da escola ali era católico. Como que era a ciência? Era a igreja que determinava o que era ciência, era a igreja que determinava o que era verdade e o que era mito em cima de alguma descoberta científica. Então, a igreja dominava todas as áreas, todos os campos. Não havia liberdade praticamente de expressão, não havia liberdade religiosa, porque a igreja que dominava tudo isso aí. O mundo inteiro girava em torno da Igreja Católica Apostólica e Romana.
A igreja por si só dominava as artes, dominava a ciência, dominava tudo. As escolas, por exemplo, só podiam ensinar aquilo que a igreja determinava que elas ensinassem. Qualquer coisa que fosse fora do padrão ao qual a Igreja Católica Apostólica Romana dizia, isso ali era considerado uma heresia. E a partir de então na verdade a igreja passou a perseguir ainda mais aqueles que discordavam das suas tradições. Qualquer pessoa que discordava das tradições católica, apostólica e romana era excomungado. Alguns deles iam para a fogueira, alguns deles eram mortos de formas brutais, eram condenados às prisões. Enfim, a Igreja Católica estava ali totalmente corrompida e completamente perdida naquilo que nós chamamos de verdadeiro evangelho. É aí que surgem então os primeiros reformadores. Olá, Claudemir aqui. Vamos nós em nossos pequenos vídeos sobre a Reforma Protestante. São 503 anos da Reforma Protestante, no próximo dia 31 de outubro, né? Então, nesse vídeo 4, nós vamos falar de uma triste mancha, terrível mancha na história da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi a época da Inquisição. Sim, então houve um período na história que se chamou Inquisição. Muitos vão alegar que a Inquisição surgiu a partir de 1500 e alguma coisa, mas na verdade a Inquisição já existia um pouquinho antes também. Então a Inquisição era na verdade uma estratégia do antigo direito romano. Então tratava-se de um julgamento diante de uma comissão de juízes. Enquanto um juiz apresentava evidências, os outros juízes interrogavam as testemunhas, e a ideia era diminuir a possibilidade do tribunal receber falsos testemunhos, né? Então os romanos eles exigiam confissão ou 2 testemunhas oculares como prova em casos capitais. Porém, sem testemunhas ou uma confissão, o acusado era por vezes torturado para que a confissão fosse extraída na marra, né? Então, quando as circunstâncias pareciam pelo menos ser ali de culpa de fato. Então, como que a igreja então adotou esse sistema? Simples. A regra da Inquisição feita pela igreja era assim: se um número suficiente de pessoas testemunhasse a culpa do acusado, ele tinha de confessar e renunciar aos erros ou ser queimado, né? Então, qual era a recompensa disso pela confissão? A prisão perpétua em vez da estaca, ou seja, ou era uma estaca ou era prisão perpétua, não tinha meio termo aí. Então por vezes desse tipo de julgamento que vozes da Reforma Protestante foram caladas. Entre essas vozes, a voz de João Hus, que será um tema para o nosso próximo vídeo. Até lá então. Vamos nós em nossos pequenos vídeos sobre os 503 anos da Reforma Protestante, e nesse vídeo 5 nós vamos falar sobre os pré-reformadores. E se tiver um barulhinho ao fundo é porque aqui ao lado está tendo uma reforma. Pegou aí? Reforma? Não? Então vamos nós. Bom, lá no século XIII teve um rapaz chamado Pedro Valdo, e ele influenciou uma turminha que não concordava com a Igreja Católica Apostólica Romana, e eles se chamaram de valdenses. Foram alguns revoltosos. Porém, a ideia de se ter uma reforma protestante, uma reforma na Igreja Católica Apostólica Romana, veio a se tornar possível a partir do final do século XIV e início do século XV, com 2 vozes marcantes na história, que foram as vozes de João Wycliffe e João Hus. Então, o que se sabe desses 2 homens foi o seguinte: o que se sabe do Wycliffe, por exemplo, é que ele deve ter nascido em 1300 e morreu em 1384. Em 1372, Wycliffe ele se tornou professor universitário em Oxford, lá na Inglaterra. E o Wycliffe, ele não suportava a ideia da igreja, e principalmente do Papa, ter o senhorio e ser o representante dos homens diante de Deus. E além do mais, ele também não tolerava os erros, os abusos da igreja e dos seus líderes. Então essas lições ele fazia questão de ensinar aos seus alunos na universidade em Oxford. Em 1377,
O Papa condenou os ensinos de Wycliffe, mesmo assim ele ainda continuou na universidade podendo lecionar uma outra coisa, mas o Wycliffe ele era teimoso. Então o Wycliffe, além de discordar da liderança do Papa como representante dos homens e governar sobre eles, ele também tinha discordância da própria teologia católica apostólica romana, como por exemplo, Wycliffe ele não concordava que a salvação era mediante as obras, né? Mas sim somente pela fé. Ele também discordava da ideia de um papa abastado em ouro ou prata, ou de uma igreja rica que ostentava, né? Então, para o Wycliffe, o papa deveria ser alguém simples, humilde e sem ostentação nenhuma. O Wycliffe ele chegou à seguinte conclusão, que o papado tinha se afastado por completo da Bíblia e também do senhorio de Cristo. O Wycliffe ele também discordava das indulgências, das absolvições, das peregrinações, da adoração a imagens, adoração aos santos, pecados veniais, pecados mortais. Ele negava a transubstanciação dos elementos da Eucaristia e ele ainda afirmava que todo homem tinha o direito de estudar a Bíblia por si só. Então foi pensando assim e com a ajuda de algumas pessoas, ele traduziu a Bíblia latina para a língua inglesa para camponeses. Então, em contrapartida, um concílio católico em 1382, Wycliffe foi proibido de lecionar em Oxford. Os seguidores de Wycliffe, eles foram forçados a negar suas opiniões, mas o Wycliffe, embora dispensado da universidade, foi deixado em paz e ao final da sua vida, em sua paróquia, lá em Lutterworth, e ele morreu lá em 1384. Mas o legado de Wycliffe foi muito grande e logo se espalhou pelo mundo inteiro, chegando até a Boêmia, onde ele alcançou e influenciou um outro grande pré-reformador chamado João Hus. Esse é tema para o vídeo 6. Até lá! Vamos nós em nossos pequenos vídeos sobre os 503 anos da Reforma Protestante. E nesse vídeo 6, nós vamos continuar a falar dos pré-reformadores. E dessa vez sim, do grande reformador João Hus. No vídeo 5, lá atrás, nós falamos sobre o pré-reformador John Wycliffe e o legado dos seus ensinos aos seus seguidores lá na Inglaterra. Acontece que o movimento lançado pelo Wycliffe continuou firme na Inglaterra, sob restrições, mas encontrou uma oportunidade de ouro quando seus ensinos chegaram até a Boêmia. E em 1383, um ano antes da morte do Wycliffe, as nações da Inglaterra e Boêmia foram ligadas pelo casamento de Anne da Boêmia com o rei Ricardo II da Inglaterra. E isso foi uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque os alunos de ambos os países iam e voltavam de Oxford, na Inglaterra, a Praga, hoje capital da República Tcheca. Com isso, o povo da Boêmia teve um contato maior com os ensinos e o legado que deixou o Wycliffe. E lá na Boêmia, o Partido Nacional liderado pelo João Hus foi influenciado pelos ensinos do Wycliffe e começou a trilhar nas ideias de uma possível reforma na Igreja Católica Apostólica Romana lá na Boêmia. Então, o João Hus, ele era filho de camponeses e ele nasceu no sul da Boêmia, em uma pequena cidade chamada Husnitz. Ele também foi um grande teólogo, ele estudou teologia na Universidade de Praga e obteve o diploma de bacharel em 1394 e o de mestre logo em seguida, em 1396. Em seus estudos, o Hus ele teve um contato com os escritos filosóficos do Wycliffe e quando ele se tornou reitor e pregador na Capela de Belém, que ficava ao lado da universidade, ele teve um contato direto com os escritos religiosos do Wycliffe e logo de cara ele adotou a visão do reformador inglês a respeito da igreja, que na verdade era um grupo de pessoas eleitas que tinha Cristo, somente Cristo, como cabeça da igreja e não o Papa. Olha, gente, se teve alguém ousado contra os abusos do Papa e do poder do papado, esse alguém foi o Hus.
Nas paredes da capela de Belém, em que ele era o reitor, havia pinturas do comportamento de Cristo e do Papa, e a ideia era um contraste entre esses dois comportamentos. Por exemplo, havia pinturas que mostravam o Papa caminhando a cavalo e Cristo descalço, Jesus lavando os pés dos discípulos e o Papa tendo seus pés beijados. Tudo isso era uma forma de contraste do verdadeiro cabeça da igreja, que é Jesus, com alguém que se intitulava o Pontifex Maximus da igreja cristã, que era o Papa. Então, lá na capela de Belém, na Boêmia, os sermões inflamados do Wycliffe começou a conquistar um grande apelo popular, um grande apoio dos populares. Porém, isso começou a incomodar os da prateleira de cima. O arcebispo de Praga, por exemplo, tão incomodado com os ensinos do Hus, que ele eram os mesmos ensinos do Wycliffe, e ele já conhecia os ensinos do Wycliffe, denunciou ao Papa. Em resposta à denúncia, o Papa mandou uma ordem para que o João Hus fosse calado, e assim o arcebispo Zbigniew excomungou o João Hus. Mas isso provocou uma revolta popular, causando alguns tipos de tumultos pelas cidades e em protesto à excomunhão do João Hus. O João Hus não se calou diante disso e ele começou a atacar com veemência e abertamente a venda papal de indulgências para financiar a guerra contra Nápoles. Isso mesmo, meu querido, ele começou a atacar de frente o papado. Como a igreja mandava na Europa, o Papa mandou um interdito à Boêmia por causa do Hus. E o rei da Boêmia, o Venceslau, ficou furioso com o João Hus e o exilou no sul da Boêmia. Foi nesse isolamento que ele escreveu a sua maior obra, intitulada Sobre a Igreja. O Hus, ele foi obrigado a comparecer no concílio de Constança, e a ideia desse concílio era fazer com que o Hus se retratasse dos seus ensinos. Mas o Hus, ele estava disposto a não negar nada daquilo que ele escreveu ou pregou, a não ser que ele fosse convencido pelas escrituras que ele estava cometendo uma heresia bíblica. Certa vez ele disse o seguinte, abre aspas, eu já disse que não abriria mão da verdade sequer por uma capela de ouro. O Hus estava disposto, se possível, a se entregar à morte, mas não negaria os seus escritos. Em 1412 ele escreveu o seguinte, bem sei que a verdade é poderosa para sempre, que permanece eternamente e que nela não há acepção de pessoas, fecha aspas. Durante 8 meses ele permaneceu na prisão em Constança e escreveu várias cartas que acrescentaram e muito nos pensamentos de outros reformadores. Mas enfim, o Hus foi condenado pela Igreja Católica Apostólica Romana à fogueira e a acusação era heresia. Em 6 de julho de 1415, o Hus estava a caminho da fogueira e viu seus livros serem queimados. Ao chegar no local do seu martírio, conhecido como lugar do diabo, o Hus, ele orou assim, abre aspas, Deus é minha testemunha de que as provas contra mim são falsas. Nunca pensei ou preguei com qualquer outra intenção, exceto a de tirar os homens, se possível, de seus pecados. Na verdade, do Evangelho é que escrevi, ensinei e preguei. Hoje eu morrerei com alegria. Fecha aspas. As vozes de Wycliffe e Hus foram silenciadas, mas não o desejo de uma reforma na igreja cristã. Sabe por quê? Porque cerca de 100 anos depois, viria uma outra voz marcante para finalmente se concretizar o sonho da reforma na igreja. Sabe que voz era essa? A voz marcante de Martinho Lutero, que é tema para um próximo vídeo. Até lá então! Vamos nós, em nossos pequenos vídeos sobre os 503 anos da Reforma Protestante,
E nesse vídeo 7 nós vamos falar sobre o grande reformador alemão Martinho Lutero. Quem foi, onde nasceu, onde viveu, o que pregava, qual o legado que ele nos deixou. Nós teremos uma série de vídeos sobre ele a partir de então. E nesse primeiro vídeo sobre Lutero nós vamos contar um pouquinho sobre a educação que ele obteve ao longo da sua vida. O Martinho Lutero, ele nasceu em 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, na Turíngia. Ele foi o primeiro do casal Hans Lutero e Margaret Ziegler Lutero. Ele foi batizado no dia seguinte, ou seja, no dia 11 de novembro. E era dia de São Martim. Foi exatamente por isso que o nome dele se tornou esse, tão conhecido em todo o mundo. Ele veio de uma família em ascensão social. O avô do Lutero, por exemplo, ele era um agricultor camponês, mas o pai dele, ambicioso e determinado, progrediu na indústria da mineração, tornando-se assim um pequeno empreendedor. O Lutero, ele foi o primeiro de sua família a ter educação formal e exercer uma profissão acadêmica. A infância dele não foi tão tranquila assim. A infância pobre de Lutero, aos poucos foi mudando com o avanço próspero dos empreendimentos do pai dele, ou seja, do senhor Hans Lutero. O pai do Martinho Lutero passou a ter condições suficientes para dar uma educação universitária, mas à base de muito suor. Basicamente, a educação do Lutero foi assim. O Lutero, ele provavelmente começou a estudar com seus 7 anos de idade, num rigoroso sistema de educação, onde a língua que se falava na sala de aula era o latim, mesmo em lugar de fala alemã. Caso o aluno falasse alemão em sala de aula, ele apanhava com vara. Alguns alunos tinham dificuldade de aprendizado e eles eram obrigados a se trajar de jumento e ainda eram chamados de burros. O próprio Lutero disse uma vez que apanhou 15 vezes por não ter decorado as tabelas da gramática latina. Era bem rigoroso o sistema de ensino, não é? Então, somente aqueles que aprendiam e dominavam o latim prosseguiam para a educação mais avançada. Foi por volta dos 14 anos de idade que Lutero se mudou para Magdeburgo, onde viveu e estudou na escola paroquial de São Jorge, que era dirigida por uma organização religiosa chamada Irmandade da Vida Comum. Era uma irmandade de piedosos. De Magdeburgo, o Lutero prosseguiu para outra cidade chamada Eisenach, e de Eisenach ele partiu para Erfurt, onde em 1501 tornou-se estudante da Faculdade de Direito de Erfurt. O pai do Martinho Lutero tinha um sonho que ele se tornasse um advogado. Naquela época medieval, geralmente a universidade consistia em 3 faculdades profissionais: a de Direito, a de Medicina e a de Teologia. A língua dessas instituições era o latim, e o método de ensino era baseado no estudo e comentário detalhado de textos com particular atenção à autoridade, Aristóteles e seus escritos sobre lógica. Além disso, uma outra forma de aprendizado da época eram os debates. Os debates serviam para os alunos terem ou desenvolver o seu pensamento lógico. Então os professores apresentavam aos alunos um conjunto de teses e os alunos deveriam defendê-las de acordo com as regras da lógica. Foi exatamente assim que mais tarde o Lutero estruturou as 95 teses de forma de debates e outros escritos. Até aqui, o Lutero de fato queria ser um advogado. Mas este sonho foi interrompido de forma bem interessante. E no dia 2 de julho de 1505, após ficar gravemente doente, retornando de casa para Erfurt e estando perto da aldeia de Stottenheim, o Lutero foi surpreendido por um temporal terrível, e o amigo do Lutero, que estava ao lado dele, foi atingido por um raio. Eu acho que a chuva que caiu nesse dia foi a que está prestes a cair agora, aqui em Águas Lindas, mas tudo bem.
Então, foi exatamente no meio dessa agonia que ele fez uma promessa nada comum. Mas esse é tema para o vídeo 8. Até lá então. Vamos nós em nossos pequenos vídeos sobre os 503 anos da Reforma Protestante. E nesse vídeo 8, nós vamos continuar a falar sobre esse grande reformador alemão chamado Martinho Lutero. E dessa vez, como ele se tornou um monge católico. No vídeo anterior, no vídeo 7, recomendo você assistir, nós falamos um pouquinho sobre o nascimento, a família, a educação que o Martinho Lutero teve, e que no dia 2 de julho de 1505, o Lutero foi surpreendido por um temporal terrível, e um amigo dele, que estava ao lado, foi atingido por um raio. Na verdade, o raio caiu ao lado, num carvalho, porém um amigo dele foi atingido, e o amigo do Lutero acabou morrendo. E foi exatamente no meio dessa agonia que ele fez uma promessa nada comum. O Lutero, no meio da tempestade, se jogou no chão e clamou a Santa Ana, que era a padroeira dos mineradores. Por que ele clamou a Santa Ana? Porque o pai dele, o pai do Lutero, ele era do ramo da mineração. Então talvez foi por conta disso que ele tinha esse contato, esse acesso, ou era devoto de Santa Ana, mas enfim. Então, o Lutero clamou dizendo, abre aspas, Santa Ana, salve-me, se me salvares, me tornarei monge, fecha aspas. Então foi com esse clamor que o Lutero escapou do temporal, mas ele não escapou dessa promessa, e ele cumpriu 2 semanas depois, no dia 17 de julho de 1505, Martinho Lutero, aos 22 anos, obcecado pela culpa, ele entra no mosteiro agostiniano Mendicantes, em Erfurt, para o desgosto do pai dele, que o sonho do pai dele era que Lutero fosse um advogado. Então, naquela época, as pessoas do mundo medieval tinham muito medo da morte e do julgamento de Deus. Então, logo, o Lutero também era atormentado por esses medos. Ele vivia em constante tormento. E por vezes, o Lutero fazia sacrifícios da sua carne para obter, quem sabe, o perdão divino. Talvez tenha sido por isso que ele fez essa promessa. E ele tratou logo de cumprir justamente em um mosteiro de ordem religiosa tão rigorosa quanto ao que ele se inscreveu. Então, certa vez ele disse, segui as regras com tanta rigidez que, se fosse possível um monge ir para o céu apenas por seu comprometimento, esse monge teria sido eu. Se tivesse continuado, eu teria morrido de tantas vigílias, tantas orações, leituras e outros trabalhos. Então, o Lutero, ele sacrificou muito o seu corpo, ao ponto de várias vezes ele jejuar por 3 dias seguidos, dormia sem cobertor no inverno congelante. Então tudo isso era para matar a carne dele, e por medo constante do julgamento de Deus, e ele tinha uma noção muito grande da sua pecaminosidade. Porém, ele tinha um medo muito grande da ira e da justiça de Deus em punir esses pecados. Então, naquela época de insegurança e medo, a igreja já havia criado uma série de medidas religiosas dentro e fora da igreja, para que o homem medieval fizesse ao máximo todo tipo de obras, a fim de receber ou merecer a recompensa de Deus, que seria, no caso, a salvação e a libertação do inferno. E isso, ele, se conseguisse cumprir à risca essas obras em rumo à cidade celestial, né? Então, qual é o problema disso? O problema é que esse tipo de preocupação em fazer boas obras para alcançar ou merecer o favor de Deus trazia ainda mais insegurança e medo às pessoas. Pois, como é que as pessoas poderiam saber se estavam fazendo o melhor para Deus? Como eles poderiam saber se Deus se agradava daquelas obras? Será que aquela obra era uma boa obra e tão boa assim ao ponto de agradar a Deus, ou tinha que fazer algo melhor ainda? Então as pessoas ficavam ainda com mais medo.
Então, logo, medos constantes atormentavam ainda mais o povo. Penitências, indulgências, pagamento de promessas, adoração a imagens, adoração aos santos. Então se fazia de tudo para se obter o favor de Deus. Olha só, muitos ricos naquela época tinham uma coleção de relíquias que eles imaginavam ser de santos e de homens piedosos. Alguns tinham em casa guardado leite que pensava ser de Maria, mãe de Jesus, pedaço de pau que eles imaginavam ser da cruz de Cristo, pedaço que eles imaginavam ser do berço de Jesus, gravetos que eram vendidos que eles pensavam ser da sarça ardente, espinhos que eles imaginavam ser da coroa de Jesus. Enfim, era uma loucura. E tudo isso era uma forma de tentar reduzir ao máximo a sentença ao purgatório. Isso era o que se pensava naquela época. E aí você já imagina, né, que naquela época muita gente se aproveitou disso para vender e ganhar muito dinheiro através dessas mentiras. Algo diferente do que nós vemos hoje em certas igrejas por aí, vendendo lenço ungido, água do Jordão ungida, arca da aliança ungida. Bom, então é por conta disso que por conta dessas parafernália toda, também por conta disso que se fez necessário uma reforma na igreja. Então, será que precisamos também de uma reforma em nossos dias? Enfim, muitas procissões e muita coisa louca acontecia ali no final da Idade Média. E o monge Lutero era uma dessas pessoas que pensavam assim. Para essas pessoas, foram ditas a elas que a salvação era algo meritório do homem. O homem contribuiria então para a sua salvação, e muitas vezes até mesmo com dinheiro. E muita gente, por não ter acesso à palavra de Deus, ficou preso a essas coisas, que de fato é lógico, jamais poderia salvar o homem, e não pode salvar. Mas enfim, vamos voltar um pouquinho aqui ao Lutero. Em 27 de fevereiro de 1507, o Lutero foi ordenado sacerdote. Em 1508, o Lutero foi indicado para ser professor de filosofia na Universidade de Wittenberg. E ele ainda se graduou mestre em teologia e foi nomeado para lecionar curso de estudos bíblicos na Universidade de Wittenberg. Por volta de entre 1510 e 1511, o Lutero fez uma viagem a Roma e ficou decepcionadíssimo com o que viu lá. Ele, revoltado com os escândalos do Vaticano, então ele volta para Wittenberg, na Alemanha, e foi se dedicar ainda mais aos estudos bíblicos. A alma inquieta e temerosa do Lutero, aos poucos foi sendo acalmada pela palavra de Deus, até que um belo dia ele leu e compreendeu Romanos 1,17. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Até lá então. Vamos nós em nossos pequenos vídeos sobre os 503 anos da Reforma Protestante. E nesse vídeo 9, olha só, nós já chegamos a um vídeo 9. Nós chegamos então a um marco na história. Qual foi? O dia em que Lutero descobriu que o homem ele é salvo somente pela graça de Deus, e não por méritos humanos, e não pelas obras dos homens, e não pelas boas obras que os homens cometem. Lá no vídeo 8, nós vimos que o Lutero, assim como o povo da época medieval, ele tinha muito medo da ira de Deus, e ele por muitas vezes se martirizava e fazia sacrifícios no seu próprio corpo, a fim de ser aceito por Deus. O Lutero, ele tinha em mente a ideia de um Deus iracundo que estava prestes a lançá-lo no inferno. E para tentar evitar isso aí, ele se martirizava, e em seu quarto ele fazia várias e várias vezes sacrifícios para tentar ser agradável a Deus. Então, quando ele se tornou um mestre em teologia lá na Universidade de Wittenberg e professor, ele começou uma série de estudos na palavra de Deus.
Ele tinha a seu dispor na biblioteca de Wittenberg várias traduções bíblicas, comentários bíblicos, e ele chegou ao ponto de ter em suas mãos o Novo Testamento grego de Erasmo. E o Lutero foi mediante esses estudos da Bíblia e usando essas ferramentas de estudos linguísticos e gramaticais acessíveis na época, que ele aprendeu que a justiça de Deus e a salvação não são conquistadas pelas obras dos homens, mas que a salvação é um dom de Deus que se recebe mediante a fé. Então foi estudando a carta de Paulo aos Romanos que ele se deparou com o capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. E foi compreendendo isso que certa vez ele disse, abre aspas, então compreendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual, por graça e pura misericórdia, Ele nos justifica mediante a fé. Nesse momento, senti que nasci de novo e que atravessei os portões abertos do paraíso. Fecha aspas. Então, o Lutero finalmente tinha compreendido que a salvação não está nos méritos humanos, mas nos méritos de Cristo. Ele finalmente tinha entendido que a salvação não poderia ser pelas obras dos homens, e sim pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, o Lutero tinha algo pela frente: alertar o seu povo e a igreja romana que a salvação não é fé, mas obras, e sim somente pela fé. Então, logo, a intercessão de sacerdotes não valia de nada. A Bíblia era suficiente e não a autoridade da igreja. Então, outra coisa que não valia a pena, as grandes peregrinações eram desnecessárias, orações aos santos também eram supérfluas, e a mediação da igreja romana não valia de nada. Então, foi pensando assim que Lutero fez primeiro uma reforma na forma de ensino da Universidade de Wittenberg. Ele substituiu o método de teologia escolástica pelos estudos bíblicos. Saiu a autoridade de Aristóteles, que era ensinada, e entrou a autoridade da Bíblia. Certa vez, ele disse o seguinte em 1516, abre aspas, estuda o Cristo, a saber, o crucificado, aprende a lhe cantar louvores, desesperando em ti próprio e dizendo, tu, Senhor Jesus, és minha justiça, mas eu sou teu pecado, levaste sobre si o que era meu e destes a mim o que é teu. Fecha aspas. Então, o Lutero, ele não tinha ideia dos acontecimentos que poderiam vir com essa sua descoberta espiritual. Ele não tinha. E foi olhando a Igreja Católica Apostólica Romana na venda de indulgências que Martinho Lutero compraria uma briga ainda maior com a igreja. Então, agora ele iria bater de frente com a liderança da igreja e pregaria contra as indulgências realizadas pelo Papa e contra essa prática também muito comum naquela época. Mas sobre esse assunto nós vamos deixar para um próximo vídeo. Até lá então. Olá, vamos nós aqui caminhando em nossa série de pequenos vídeos sobre os 503 anos da Reforma Protestante, e hoje é sexta-feira, 30 de outubro de 2020, amanhã se comemora em todo o mundo esse dia maravilhoso, principalmente para nós os protestantes, os protestantes, nós comemoramos os 503 anos desse marco da história na humanidade, que foi a Reforma Protestante do século XVI. Então, no vídeo 9, olha, hoje nós estamos gravando o vídeo 10, hoje eu estou sem o meu roteiro,
não deu tempo de escrever, eu vou pegar algumas colinhas aqui, é bom que vai ficar um pouco mais natural também. E eu sugiro você assistir os outros 9 vídeos, tá bom? Deve estar aí espalhado aí na minha rede social, aí no Facebook. Eu gravei alguma coisa também para o YouTube, para poder ficar compartilhando nos grupos de WhatsApp do pessoal, para não ficar enchendo a memória do celular. Eu gravei no YouTube apenas para isso. Mas você não precisa curtir, você não precisa compartilhar, você não precisa fazer nada, se inscrever, você não precisa nada. Basta você assistir e quem sabe recomendar aí alguém também que tem dificuldade nesse assunto, tudo bem? Então vamos lá. No vídeo 9 nós gravamos ontem e nós falamos de como o Lutero conseguiu compreender que o homem na verdade não consegue se auto-justificar diante de Deus. O homem medieval, assim como Lutero, pensava o seguinte, que o homem conseguia agradar a Deus mediante as obras que ele ia fazendo ao longo da sua vida. Era assim que se pensava. E o Martinho Lutero, já bem talhado nisso aí, ele já era um professor de universidade, ele já era um professor de estudos bíblicos, ele era um professor de teologia, ele era mestrado e doutorado em teologia. Foi usando as ferramentas que tinha às suas mãos, comentários bíblicos, algumas traduções de Bíblias e comentaristas bíblicos, ele entendeu Romanos 1,17, que diz o seguinte: o justo viverá pela fé. Foi então que o Martinho Lutero conseguiu compreender que de fato o homem não consegue fazer boas obras para ele ser salvo. Na verdade, não há obra boa no próprio homem para que ele possa alcançar o favor de Deus. O Martinho Lutero, então, ele compreendeu que o homem, na verdade, ele é justificado mediante a obra de Cristo, e para isso ele precisa crer que essa obra de sacrifício na cruz do Calvário foi perfeita. Então Jesus, ele levou sobre si nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Então Martinho Lutero passou então a crer que o homem não consegue se justificar diante de Deus mediante as suas próprias obras, mas mediante a sua própria fé em Cristo Jesus. E o homem medieval também, assim como Lutero, tinha 2 temas em debate naquela época. Naquela época se debatia o seguinte: como o homem consegue ser salvo? Qual é a maior autoridade da igreja? Então, o Lutero, assim como outros reformadores, pré-reformadores, como nós já vimos, o João Hus, o John Wycliffe, o Martinho Lutero concordava com esses pré-reformadores de que de fato a autoridade máxima da igreja não era o Papa não era o vigário de Cristo, o Papa não era o Pontifex Maximus, e sim o cabeça, o líder máximo da igreja não era o Papa, era Jesus Cristo. Então ele não concordava com o papado, ele começou a ir contra essa ideia do papado. Quando ele fez uma visitinha a Roma, nós já vimos em vídeos anteriores, ele ficou decepcionadíssimo com o que viu lá. Ele viu uma igreja completamente corrompida, e ele, compreendendo Romanos 1,17, ele começou a combater qualquer tipo de ideia que ia contra as escrituras sagradas. E a primeira reforma, vamos dizer assim, que o Martinho Lutero instituiu foi na própria Universidade de Wittenberg. Saía as filosofias de Aristóteles e colocou então ali a autoridade bíblica nos ensinos da universidade, e ele começou a pregar isso na sua própria catedral de Wittenberg. Então, o Martinho Lutero estava muito claro na mente dele sobre a doutrina da salvação, como que o homem alcançava a salvação. E o homem não era salvo, como pregava a Igreja Católica, numa parceria com Deus. Então era Deus mais obras, era fé mais obras. O Martinho Lutero discordava disso aí, e ele passou a entender que na verdade o homem é salvo mediante a fé na obra de Cristo na cruz do Calvário. E a autoridade papal também era muito discutida, né? Tem uma frase, deixa eu colar aqui, tá bom? Hoje eu estou sem o meu roteiro, então vai ficar mais natural, mas deixa eu colar aqui um pouquinho. Era do Inocêncio III. Ele disse o seguinte,
que o papado, ele estava entre Deus e o homem, abaixo de Deus, acima do homem. Então era assim que a igreja tinha a ideia do Papa, de ser esse líder máximo da igreja. E na verdade Lutero e outros pré-reformadores discordavam dessa ideia, que na verdade o líder máximo da igreja era Jesus Cristo, o cabeça da igreja. E a pergunta que nós fizemos no início foi: será que havia necessidade de uma reforma, uma vez que a autoridade e a doutrina da salvação estava em xeque? Será que essas duas coisas tinha uma real necessidade então de se fazer toda uma reforma dentro da igreja? A resposta só pode ser uma: claro que sim, porque na verdade a igreja não apenas tinha se desviado dessas questões primordiais. Na verdade, a doutrina da salvação é a doutrina principal da Bíblia. Como que o homem pode ser salvo? É somente mediante a Jesus Cristo, né? E a autoridade da igreja, quem é a autoridade máxima? É o próprio Jesus. Então esses dois temas de debate, embora sendo bastante questionado lá naquela época, havia muitas outras doutrinas e dogmas católicos que se desviaram completamente da palavra de Deus. Por exemplo, ao longo do tempo a igreja se desviou por completo das escrituras, como promovendo reza aos defuntos, culto aos santos, instituição da missa sacramental e perpétua de Jesus, doutrina do purgatório, obrigação de beijar os pés do Papa. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Doutrina do poder temporal da igreja, uso de água benta, adoração a imagens e relíquias, dogma da infalibilidade da igreja, celibato sacerdotal, proibição de leitura e interpretação individual da Bíblia. Então a igreja, além, é claro, de entender sobre a autoridade e também distorcer as escrituras no sentido da salvação. Então toda a igreja católica, além de corrompida moralmente, ela também estava corrompida doutrinariamente. Então, além desses dois temas principais que Lutero foi contra, a autoridade e também da justificação, ele tinha uma luta terrível também contra as indulgências. E o que foram as indulgências? Entre o século XI e o século XIII, houve um período que nós chamamos que a história chama de as cruzadas. O que eram as cruzadas? Na verdade, era uma tentativa da igreja cristã, de cristãos europeus, que o Papa enviava nesses guerrilheiros, nesses cavalheiros, né? Que saíam, esses cavaleiros, na verdade, que saíam da Europa lá para Jerusalém, para retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Jerusalém é uma cidade santa, uma cidade sagrada, importantíssima para o judeu, importantíssima para o cristão, e então os muçulmanos haviam tomado de conta. Então, durante 3 séculos, houve pelo menos umas 7 cruzadas. Então, onde é que surgiu as indulgências? Nessa época. Então, mas como que ela surgiu? Na verdade era o seguinte: quando alguém pecava, o sacerdote, que era o padre, né, vamos dizer assim, a pessoa pecava e ia até o padre confessar o seu pecado. Então ele fazia uma oração de confissão de pecado, a pessoa orava com ele e ele dava uma pequena penitência para que aquela pessoa, ao cumprir aquela penitência, ela realmente demonstrasse que de fato estava arrependida, né? Só que aí, ao longo dessas cruzadas, a igreja precisou, o Papa precisou bancar essas cruzadas, né? E faltou dinheiro. Então, como é que era feito essas penitências? Começou a surgir a brilhante ideia das pessoas, além de pagarem as suas penitências em alguma coisinha ou outra ali, uma obra, enfim, eles começaram a pagar em dinheiro. E então, à medida que a pessoa colocava a moedinha lá, a alma saía do purgatório e então pecados eram apagados, e então começou a surgir aí, ao longo de outros séculos vindouros,
as indulgências começaram então a ser mais enfáticas e mais pregadas ainda pelas igrejas. E quando chegou o movimento do Renascimento, que foi na época de Lutero, também a igreja e o mundo passava por uma cultura do Renascimento que até as próprias fachadas da igreja, a própria forma de se construir as catedrais naquela época também foram influenciadas pelo Renascimento, as pinturas, né? Então a igreja precisou se readaptar e começou a fazer pinturas e catedrais nessa linha dessa nova cultura no mundo. E então, para pagar a construção, principalmente da Basílica de São Pedro, o Papa começou então a cada vez mais insistir na cobrança das indulgências. E o povo literalmente pagava pelo paraíso, pagava pelo céu, pagava para que seus pecados foram perdoados e alcançasse então perdão de Deus, alcançasse então salvação e o seu ingresso ao paraíso, aquilo que nós vamos chamar de simonia, né? Então, respondendo de novo a pergunta do início do vídeo, está longo esse vídeo, né? Será que havia necessidade de uma reforma na igreja? A resposta só pode ser uma: sim. Sim, por conta dos terríveis desvios que a igreja teve ao longo de sua história. E então foi a partir daí que Lutero, vendo essa terrível abominação, né, que estava a igreja católica cometendo, ele então passou a pregar suas 95 teses. E no dia 31 de outubro de 1517 ele afixou suas 95 teses na igreja de Wittenberg. Mas isso é tema para o nosso próximo vídeo, no dia da Reforma Protestante. Até lá! Vamos nós aqui em nossos pequenos vídeos sobre a Reforma Protestante. E hoje é um dia especial para todo protestante, é 31 de outubro de 2020, exatamente há 503 anos atrás, o Martinho Lutero pregou ali as suas 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, causando então assim a Reforma Protestante em todo o mundo. Então, hoje é uma data muito especial para nós. Nos vídeos 9 e 10, nós falamos como que o Lutero chegou à luz do conhecimento de que o justo viverá pela fé, e se realmente havia necessidade de uma reforma na igreja. Além de todos os desvios doutrinários que a igreja havia cometido ao longo da história, se intensificou naquela época a venda de indulgências, que era uma prática muito comum na época, nós já vimos em vídeo passado, mas que na época do Lutero se intensificou ainda mais. Por quê? Porque o Papa ele queria concluir a construção da Basílica de São Pedro em Roma, e para isso ele intensificou a venda de indulgências, que era o pagamento em dinheiro pelo perdão dos pecados. E isso era um absurdo que a igreja dizia, ensinava e praticava na época. Então, um homem chamado João Tetzel, ele era um desses vendedores de indulgências com o selo 9001 pela igreja, né? Então ele começou a pregar por toda a Alemanha em campanha para angariar fundos para a construção dessa basílica, a Basílica de São Pedro. Então, o Tetzel ele prometia ao contribuinte o perdão dos pecados, até mesmo após a própria morte. Então, sendo capaz de tirar a alma do purgatório. Então, o lema desse vendedor do paraíso era assim, abre aspas: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Até rima, né? Fecha aspas. Então, o Lutero, ele começou a ser mais enfático na pregação contra essa prática abusiva, herética que a igreja e o Papa cometiam. Então, qual foi a reação dele? Então, ele fez 95 proposições em forma de debate, coisa que era muito comum nas universidades daquela época, e o Martinho Lutero escreveu isso aí em latim, e ele pregou essas 95 teses na porta da igreja do castelo, lá na Alemanha, em Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517.
Então esses mesmos documentos chegaram às mãos do João Tetzel e também logo em seguida foi enviado ao Papa, né? Então o que dizia basicamente essas 95 teses? Duas delas pelo menos diziam o seguinte: qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena de pena e culpa, mesmo sem a carta de indulgência, a tese 36. Outra tese: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus, a tese 62. Então, o resultado dessas críticas de Lutero à igreja e ao Papa fez com que ele recebesse uma acusação de herege. Porém, o Lutero dizia que só se retrataria se alguém provasse na Bíblia que ele estaria errado. Então, em junho de 1520, o Papa Leão X, ele expediu um documento, uma bula papal, né, condenando Lutero e dando a eles 60 dias para confessar publicamente que estava errado. O que o Lutero fez? Ele rasgou essa bula papal, né? Então isso não era um ato de rebeldia do Lutero, mas o Lutero estava convicto de que a sua luta não era contra a igreja, mas sim contra o falso ensino da igreja. Então, a missão do Lutero nunca foi dividir a igreja, mas sim reformá-la, né? Até que em janeiro de 1521, o Papa excomungou Martinho Lutero, e mesmo na Alemanha, o Lutero foi convocado à Assembleia em Worms, e foi lá que ele declarou a sua famosa frase, tão conhecida por todos nós protestantes, abre aspas: não posso nem quero retratar-me, a menos que seja convencido de erro à base de palavra bíblica ou por outros argumentos claros da razão, porque não é aconselhável agir contra a consciência. Aqui estou, de outra maneira não posso, que Deus me ajude. Amém. O Lutero, ele ousou crer na Bíblia em uma época de completo abandono das Escrituras, e assim se deu o início da Reforma Protestante, que se estendeu por toda a Europa, que se estendeu também por outros lugares, e também tiveram outros nomes marcantes da Reforma. Então cabe uma reflexão para os nossos dias: será que nós precisamos de uma reforma na igreja em nossos dias? Será que a igreja ela precisa voltar às Escrituras? Então a resposta dessa pergunta pode estar em um dos lemas dos reformadores, que diz em latim: Ecclesia reformata ex sempre reformanda est, ou seja, igreja reformada e sempre se reformando. Então, o legado da reforma e o símbolo da reforma são os 5 solas, ou os 5 somentes: somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente Deus a glória. Qualquer igreja cristã e que se denomina protestante deve no mínimo se voltar aos 5 solas. Hoje não é dia de Halloween, é dia da Reforma Protestante. Viva a Reforma Protestante! Amém.